o que a gente se encanta, né, pelas pessoas, são as pessoas felizes, né, com uma energia boa, incrível, e aí que a gente quer ter essa pessoa por perto. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Eu Sou o Protagonista. Aqui você vai aprender todos os segredos para ter muita autoconfiança e viver a vida do seu jeito, que é sempre o jeito certo. Eu sou o Daniel Brugin e o tema do episódio de hoje é como ser valorizada no casamento. E por que eu decidi falar sobre isso hoje? Eu escuto direto pessoas vindo, né, mulheres me dizendo: eu não sou valorizada no meu casamento, meu marido não me valoriza. Isso acontece em namoro também, meu namorado não está me valorizando, o que eu posso fazer? Estou muito triste, chateada com isso. E aí, depois de conversar tanto com essas pessoas, eu comecei a perceber algumas coisas assim que tem em comum no que está acontecendo, e várias pessoas já me trouxeram um retorno de que elas começaram a agir com relação a isso, e isso mudou. Elas passaram a ser mais valorizadas, elas se sentem mais confiantes, mais felizes, pararam de ter toda essa insegurança horrível aí no relacionamento. Então, vamos começar a entender do início, porque às vezes a gente pode seguir alguns caminhos que vai ser um caminho que não vai te levar a lugar nenhum, não vai resolver nada. E aqui a gente não está em busca de saber quem está certo, quem está errado, a gente quer resolver essa questão na sua vida, né? Primeiro ponto de tudo, importante, fundamental. Eu não estou falando aqui de casos extremos, de pessoas que são abusadas, de pessoas que são agredidas, de pessoas que são desrespeitadas de uma forma muito severa. Não é isso que a gente está falando aqui. Aí é um outro assunto, é um assunto que você deve tratar de uma outra forma. Aqui eu estou falando daquela coisa que o relacionamento tá ruim, tá chato, sabe? Não é que o relacionamento tá horroroso, mas tá aquela coisa assim, bem mais ou menos, às vezes tá bom, às vezes não tá, né? Você sente que se entrega muito e não recebe aquilo de volta, e aí você vai conversar de repente com as suas amigas, elas falam: nossa, eu tô nessa mesmo jeito, acontece exatamente isso comigo, a gente se entrega e nunca vem de volta, né? Será que o problema são os homens então? Porque várias pessoas que você conversa têm essa mesma condição, né? Então, o que será que está acontecendo? Por que tem em comum que parece que a grande maioria das pessoas vive um mesmo ciclo? Primeira coisa que eu sempre gosto de dizer: não é porque a maioria das pessoas vive que isso é natural. Pode ser comum, ou seja, você conversa com 100 pessoas, 95 está ali, mas isso não quer dizer que isso é bom, que isso é natural. Na verdade, se você for verificar quase todos os assuntos, a grande maioria das pessoas faz o que é errado, o que prejudica elas, né? É aquele comportamento mesmo de manada que tem vidas medíocres mesmo nas várias áreas. A grande maioria das pessoas não gosta do trabalho, a grande maioria das pessoas não tem uma saúde adequada, a grande maioria das pessoas não tem bons hábitos, como ler livros, por exemplo, como meditar. Se você for pegar a média, a coisa é triste, né? Só que você não precisa ser a média, você pode estar acima da média, estar totalmente no seu controle, 100% no seu controle, você se destacar da média, até porque é bem simples, é bem tranquilo, que a média está tão lá embaixo que um pouquinho que você fizer diferente, você vai começar a se destacar. Primeira coisa que você tem que abandonar se você quiser começar a se sentir mais valorizada no casamento. Não se sinta culpada. Não vai achar que a culpa é sua, que é algo que você está fazendo errado, né? Às vezes a gente tem que tomar atitudes diferentes, mudar o rumo de algumas coisas na nossa vida. Eu vou dar uma série de dicas aqui, só que não quer dizer que você tem culpa nisso. Se você começar a se culpar, aí a coisa vai desandar de vez, você não vai resolver e só vai piorar. Da mesma forma, não adianta tentar culpar o seu companheiro, seu marido, seu namorado, porque também você vai entrar num ciclo de vitimização, vai ficar procurando defeito, vai encontrar um monte e não vai sair desse ciclo, vai seguir nesse ciclo sempre com o mesmo problema. Eu estou entendendo aqui que você não veio aqui para ouvir eu falando mal dos seus companheiros, você veio aqui para tentar resolver a situação, né? Eu confesso que eu vejo às vezes alguns conteúdos que eles dão muito ibope
porque a pessoa vem e ataca a pessoa que você já gostaria de atacar. E aí vira uma alegria, todo mundo atacando todo mundo, só que isso não vai resolver sua vida, não vai te trazer felicidade. Eu não acho justo com você eu fazer um vídeo aqui só pra gente entrar em sintonia nos ataques e depois sua vida continua a mesma coisa. Semana que vem você tá com o mesmo problema que você tava agora, né? Então não vá procurar culpados, tira isso da sua mente, esse não é o caminho, a culpa com certeza não é sua, não vai também tentar achar que a culpa é do seu companheiro, porque a coisa não vai se resolver de forma alguma. Então, primeira coisa fundamental é assim, tudo que você quiser receber do outro, você tem que dar primeiro para você mesmo, nem para ele. Primeiro ponto é você dar para você mesmo. Então, você quer receber valorização do seu marido, do seu namorado, você precisa se valorizar. Como é que você vai entender isso, né? Às vezes você vê que você se sente desvalorizada no casamento. Como é que você se sente no trabalho, por exemplo? Como é que você se sente com relação aos seus amigos, às suas amigas? Como é que você se sente com relação aos seus filhos? Se de repente você começar a perceber que você se sente desvalorizado em várias áreas da sua vida, é porque você precisa primeiro resolver essa parte de começar a se valorizar mais. E isso pode acontecer só com uma questão mental, verbal, que você pode começar a fazer para você mesmo. Então, se você fizer pequenos exercícios diários de pegar um caderno, um diário mesmo, e escrever todas as qualidades que você tem, todo o valor que você tem, se você fechar os olhos, fizer uma meditação e repetir para você mesmo todas as qualidades incríveis que você tem, começar a se lembrar de tudo que você já fez de lindo na sua vida, você vai começar a se valorizar cada vez mais, cada vez mais. Tenta lembrar agora, nesse momento, de algo que você fez na sua vida que você foi incrível. Sabe aquele dia que você faz algo, você fala assim, poxa, hoje eu sinto que o que eu resolvesse fazer da minha vida, eu ia fazer bem, porque você estava naquele estado de recursos, né, onde você estava se sentindo confiante, poderosa mesmo. Tenta lembrar desse dia. Esse dia, quando você fez isso, foi você que fez aquilo, era você que estava lá, mais ninguém. E você pode acessar esse estado de recursos imediatamente, a hora que você quiser. Então, às vezes, quando você estiver no momento de insegurança, de dúvida, lembra desse dia, faz um gatilho direto para lá e começa a lembrar de como é que foi esse dia, como é que você se sentiu, como é que foram os seus comportamentos. E isso gradativamente vai começar a alterar algo dentro de você. Você vai começar a se sentir mais valorizada, mais respeitada pela pessoa mais importante do mundo, da sua vida, que é você mesma. Não é seu marido, não é seu namorado, não é nem seus filhos, sendo bem sincero, nem seu pai, nem sua mãe. É você mesmo. Se você não se valorizar, todo o ciclo se quebra, não dá nem pra gente começar a conversa aqui. Como é que você vai chegar nisso? Numa grande busca pelo autoconhecimento. A pergunta que eu sempre faço para as pessoas é: qual é o livro, qual é o curso, qual é a mentoria, a terapia que você está fazendo nesse momento para adquirir mais autoconhecimento? É fundamental, é fundamental. O tempo todo a gente tem que estar buscando por algo, e você procurar ajuda nesses mentores, com certeza vai ser incrível para a sua vida. Então, eu sempre digo que a única forma de você ser feliz e ter uma vida de realizações é fazendo as coisas do seu jeito, que é sempre o jeito certo. O que eu quero dizer com isso? Você não vai passar por cima de ninguém, né? Você não vai virar uma pessoa completamente egocêntrica, não. Mas você tem características e coisas que te fazem bem. Então, por exemplo, se você, antes do casamento, tinha muitos amigos, muitas amigas, não faz sentido você deixar isso de lado, porque isso vai começar a cair sua energia, vai começar a cair sua alegria. Você tem que permanecer com isso. Se você tinha hobbies que eram importantes para você, você tem que permanecer com isso. Você tem que dar um jeito de colocar na sua agenda isso, né? Porque isso faz bem para você e você é essa pessoa. Você não pode se anular por conta de um relacionamento, de forma alguma. No relacionamento, as duas partes têm que ceder, mas você tem que também respeitar muito a sua parte, né? Aquilo que é importante para você. Se você começar a abrir mão disso, de novo, você não sente amor por si mesma, você não se sente valorizada, é impossível você acessar isso de outras pessoas. Se você não acessa
aqui pertinho que está em você, como é que você vai acessar dos outros, né? Então é fundamental você fazer todo esse trabalho com você mesma primeiro, e se você tiver oportunidade de fazer um curso, ler um livro, fazer uma terapia, uma mentoria, fazer um trabalho com um coach, o que eu deixo de dica aqui para você é: não vá fazer todo esse trabalho para falar do outro, para falar do seu namorado, do seu marido, ou seja lá do seu chefe, de quem for. Utilize esse trabalho para olhar para dentro, para ver o que você pode alterar em você, que aí sim vai começar a alterar o seu mundo externo. Então, primeiro ponto 1, trabalhe em você mesma, comece a perceber esse valor maravilhoso, incrível que você tem, respeite o que é a sua individualidade, aquilo que é importante para você, tudo aquilo que você fazia antes do relacionamento e te fazia muito bem, você tem que permanecer fazendo, não faz sentido você deixar isso de lado. Outra coisa é que você tem que se impor. Se tem algumas coisas que te desrespeitam muito, né? Você não vai entrar numa briga, não vai ficar discutindo com aquilo, porque isso não vai ajudar em nada você. Agora, por exemplo, se é importante para você se encontrar com as suas amigas uma vez por semana e o seu companheiro não permite, você não precisa brigar com ele, mas você fala assim: ó, isso é importante para mim, isso eu não vou tirar da minha vida, eu tô indo lá e pronto, não vou ficar discutindo com você, não faz sentido essa discussão, mas fique claro para você que isso é importante, é um pedaço importante da minha vida. Porque se você for abrindo mão de uma série de coisas importantes da sua vida, como essa, né, que não faz sentido essa pessoa cortar da sua vida, daqui a pouco você já não tem mais nada na sua vida. Você abriu mão de tudo para uma outra pessoa, vai se sentir completamente fragilizada, e aí é que tá o incrível, né? Ninguém consegue valorizar e respeitar uma pessoa que não se respeita, que tá fragilizada, que não se ama, que não tá feliz. O que a gente se encanta, né, pelas pessoas são as pessoas felizes, né, com uma energia boa, incrível, e aí que a gente quer ter essa pessoa por perto. Se você perder isso, você vai começar a desvirtuar. Vamos então botar o foco onde eu coloco o foco sempre, em tudo que eu falo, porque eu não vou ficar aqui falando de coisas que não vão te trazer resultado, senão você está perdendo completamente o seu tempo. Eu preciso trazer coisa aqui que vai trazer resultado para você. Você só vai ter resultado naquilo que você tem controle. Então você tem que colocar 100% da sua energia, do seu foco, naquilo que você tem controle na sua vida, né? Então vamos pensar exatamente do que você tem controle nesse seu relacionamento. Cumpriu a parte de que você já se ama, se valoriza, está investindo em autoconhecimento. Se nesse momento você está fazendo algum tipo de investimento nesse autoconhecimento, mas ainda não se sente completamente valorizada, segura, tá tudo bem, é uma questão de tempo. Continua trabalhando. Vamos considerar que isso está resolvido, e aí você tem que lidar com o primeiro problema aí do seu marido, namorado, que ele quer sempre ter razão. Ele acha que tem razão em tudo, ele tenta impor a verdade dele em tudo, você tenta trazer a sua opinião, ele nunca respeita a sua opinião, nunca te valoriza, e sempre ele quer estar certo, sempre ele quer estar certo. Primeiro ponto fundamental: você nunca vai conseguir ganhar uma discussão tentando estar certo. Ele vai tentar estar certo, você também. Quem falar mais alto vai, entre aspas, achar que venceu a discussão, mas ninguém vai vencer nunca. Então você tem que seguir o princípio de você tem que escolher entre estar certa ou ser feliz, escolha ser feliz. Se ele está falando 1001 coisas que não vão interferir na sua vida, deixa ele querer estar certo. E é uma coisa assim, tô falando isso com todo amor, com todo respeito. Ignora mesmo. Se ele tem uma opinião política que não é a sua, deixa ele falando. Se ele tem uma opinião, uma visão de mundo que não tem a ver com a sua, deixa ele falando, é a dele, não é a sua. Não é porque vocês de repente se casaram que vocês viraram uma coisa só. Cada pessoa pode ter sua opinião. E o fato de você ter uma opinião diferente, não vai adiantar nada você ficar tentando impor a sua sobre a dele. E se ele ficar tentando impor a dele sobre a sua? Deixa ele. Se ele começar a falar e você não entrar, né, nessa guerra, né, de quem está certo, ele não vai conseguir acessar isso. Então, escolha ser feliz, não escolha estar certo, isso só vai prejudicar você, você não vai nem conseguir acessar nada de diferente. Primeiro ponto fundamental. Segundo ponto, naquelas coisas que você
que alteram a sua vida, né? Vocês vão ter que conversar juntos para decidir para onde que vocês vão viajar no fim do ano. Aí, para você ser feliz, às vezes você não quer ir para um lugar, você quer ir para o outro, né? E não adianta deixar ele decidir tudo sozinho. E aí você pode escolher mais um princípio aqui. A todo tempo na vida você tem que escolher entre criar ou reagir. E a minha sugestão é que você escolha criar. Como é que funciona isso? Quando você escolhe reagir, a pessoa dá a opinião dela, você tem uma contrária e você vem com a sua opinião contrária, de bate-pronto. Eu nunca vi dar certo, eu nunca vi resolver, é discussão. Parece que quanto mais você tenta impor a sua opinião, a pessoa fica mais forte na opinião dela, né? Você já teve ter passado por isso em questão de política, por exemplo. Quanto mais você tenta falar que o candidato da pessoa não funciona, mais ela vai acreditar naquilo e vai defender ele. Futebol é igualzinho. Quanto mais você tentar defender que o seu time é melhor do que o do outro, mais ele vai acreditar que o dele é melhor, né? Como funciona? Então, como é que você faz para criar? Criar, você vai adquirir a habilidade de escutar muito e entender o ponto de vista do outro. Se você tiver essa habilidade de simplesmente escutar o outro, você sai em vantagem nessa negociação, porque você entende o ponto de vista dele e aí sim você pode colocar aquilo que você quer, quais são os seus desejos, dentro do ponto de vista daquela pessoa. Às vezes você vai entender os motivos pelo qual aquela pessoa quer ir para o lugar X na viagem e você vai ver como é que você pode trazer esses mesmos pontos para o lugar que você quer ir, por exemplo, de uma forma tranquila, calma, sem tentar se impor, né? A sua paz vai mostrar que você está segura ali naquele momento, que você, né, quando você começa a se desestabilizar, demonstra uma insegurança e aí não vai te ajudar em nada. Então, escolha criar. Escuta muito o que o outro tem para dizer, escuta todos os pontos de vista, não cai no buraco de tentar ir contra, e depois que você entendeu tudo, finalmente você pode agir e começar a impor o seu ponto de vista sobre aquilo. Vai tender a trazer vários resultados para você. Tudo que você vê de errado nesse seu companheiro, se você ficar repetindo isso para todo mundo que você conhece, toda vez que você encontra com uma amiga, com um amigo, com um familiar, você levanta todos os pontos negativos que esse seu companheiro tem. Ou pior, né? Tem algumas pessoas que contam para os próprios filhos, né? É o pai falando mal da mãe para os filhos e a mãe falando mal do pai para os filhos. Isso é horrível, faz mal para essas crianças, até para esses adultos. É um comportamento totalmente estranho e muitas pessoas fazem isso, né? Mas o que você está fazendo quando você está reclamando e colocando todos os pontos negativos dessa pessoa? Para o seu subconsciente, é como se você estivesse pedindo para ele, para que ele te mostrasse mais daquilo. Para o seu subconsciente, tudo é um pedido, o tempo todo. Então, quanto mais você pedir isso, mais ele vai te entregar. Então, ele vai gerar uma série de comportamentos e ações em você, para que você veja mais daquilo que você está comunicando. Então, é fundamental que você encerre essa comunicação de colocar o foco em tudo que você vê de ruim dessa pessoa, porque senão, onde você coloca o seu foco, aquilo se expande e a coisa vai ficando gigantesca. Como é que você troca essa coisa do foco? Com certeza, esse seu companheiro deve ter pelo menos uma boa qualidade, senão você não estava junto com ele em algum momento. Você pode até me dizer assim, mas ele era muito bom e mudou. Como a gente tem esse hábito, né, que é o hábito da média da população, de sempre quando for falar sobre os relacionamentos, falar tudo aquilo que ele tem de ruim, você colocou o seu foco nisso, isso foi expandindo, e aquilo que era bom sumiu, porque você não pediu mais para o seu cérebro olhar para isso. Então, não é que ele mudou, ele com certeza tem essas qualidades ainda, é você que pediu para o seu cérebro não olhar mais para elas. Se você voltar a focar nisso, elas vão aparecer cada vez mais, e você vai começar a enxergar isso nele cada vez mais. Tem uma coisa que é muito poderosa também, que você pode utilizar, deve utilizar, que é reforço positivo. O que a gente faz? É normal isso acontece em relação em casa, acontece no trabalho, a gente tende a reforçar aquilo que é negativo. Então tudo aquilo que a pessoa faz de errado, a gente vai lá apontar e falar que tá ruim, que ela faz errado aquilo, e você está reforçando aquilo. É como se você provocasse a pessoa para que fizesse mais. Agora você pode fazer o reforço positivo, que é diferente. O que é isso? Tudo que a pessoa faz de bom,
você vai lá elogia, você vai lá premia mesmo a pessoa, do jeito que você achar que faz sentido premiar essa pessoa, mas por tudo aquilo que ela faz de bom para você, com certeza ela faz coisas boas. Coloca o seu foco nisso, que isso vai expandir, porque aquela pessoa vai querer ter mais desse prêmio por algo que ela fez de bom. Tudo que ela fez de ruim, você ignora. Você deixa para lá, não bota foco nisso. De novo, não estou falando aqui de coisas graves, não estou falando de agressão, né, de uma falta de respeito muito grande, nada disso. Então, essa coisa de dia a dia, né? Deixa a pessoa, ignora, ela vai ver que ela não tem mais acesso àquilo, que não adianta ela ter esse comportamento, que ela fica sozinha, aquilo não leva a nada. Mas ela vai perceber que toda vez que você tem reforço positivo, ela vai tender a ter mais de você, a sua presença, que com certeza é importante para ela, então ela vai começar a repetir mais isso, né? Quer ver um exemplo que eu uso muito na minha vida e dá um resultado incrível? Quem me conhece um pouco sabe que eu não me dou bem com pessoas negativas. Não gosto dessa coisa de negatividade, estar sempre reclamando da vida. Não quero isso para minha vida, é um direito meu, é um direito da pessoa, ela fica na negatividade, mas eu não vou entrar nessa energia, não vou me alinhar com isso. Quando pessoas próximas, familiares, entram nesse ciclo de vitimização, de reclamação, eu fico em silêncio. Eu meio que ignoro aquilo mesmo, não entro no assunto, a pessoa fica falando sozinha. Sempre quando ela fala de uma coisa legal, de algo interessante, algo que vai me trazer um conhecimento legal, ou felicidade pura, alegria, ouvir aquilo, coisas que são legais, positivas, aí eu dou total atenção. Aí eu paro, eu escuto com calma, deixo a pessoa falar, quero ouvir exemplos, aí eu entro no assunto feliz mesmo e coloco muita energia, muito foco, coloco um holofote naquilo para que a pessoa perceba que comigo ela vai ter esse tipo de conversa. O que a pessoa começa a fazer conforme o tempo vai passando? Toda vez que ela vai se encontrar comigo, de uma forma inconsciente mesmo, ela vai procurar trazer aqueles assuntos dos quais ela teve atenção. Tá? É uma coisa que é completamente inconsciente, mas a gente sabe como é que a gente tem atenção. Então ela vai buscar puxar aqueles assuntos, ela sabe que vai ter minha atenção. E aí não é que a pessoa mudou, eu é que parei de dar atenção para aqueles comportamentos e para aqueles assuntos que não me interessavam. Ela continua falando desses assuntos, muito provavelmente, mas com outras pessoas, não mais comigo. Parece um milagre, é incrível, mas isso dá muito, muito, muito resultado. Outra coisa que é importante você trabalhar. Existem muitas crenças limitantes que também são padrão de sociedade. Coisa que as pessoas repetem e elas não são verdades universais. Elas só se tornam uma verdade para aquela pessoa, justamente por isso que eu acabei de explicar. Ela, por repetir muito aquilo, ela vai tender a colocar um foco naquilo, aquilo vai se expandir, ela só vai ver isso na vida dela. Então é por isso que aquilo acontece de verdade na vida dela, mas não acontece na vida de outras pessoas. Então é muito importante você examinar essas suas verdades. Se você tem qualquer crença com relação ao relacionamento, que é uma crença negativa, que pode ter vindo dos seus pais, pode ter vindo de colegas, pode ter vindo da faculdade, de qualquer lugar. Se você percebe que é uma crença negativa, aquilo vai prejudicar demais seu relacionamento, não vai te ajudar em nada. E como é que você começa a trabalhar isso diferente? Você vai começar a procurar pessoas da onde aquilo não é verdade. Não faz sentido se você está com um problema no relacionamento e conversar com uma amiga, por exemplo, que também está com um problema no relacionamento. Você vai conversar com a amiga que está com um relacionamento incrível. Eu sei que a gente tem essa coisa, né, dentro da gente de que tá ruim para mim, eu quero ouvir alguém que tá pior, pelo menos eu me sinto um pouco melhor, mas isso não vai te ajudar em nada, você vai ficar nesse ciclo eternamente. Então, vai conversar com a pessoa que está com um relacionamento incrível. É coisa que eu sempre brinco, né? Você está querendo abrir uma padaria, montar um negócio, montar uma padaria, você não vai pedir dica para a pessoa que acabou de falir a padaria. Você vai conversar com aquele que a padaria está prosperando, né? Se você for conversar com a pessoa que faliu a padaria, ela vai te dar uma série de dicas para você falir o seu negócio. Não faz sentido. Então, para de buscar conselhos de pessoas que estão vivendo aquilo que você não quer viver, né? Tem que tomar muito cuidado com isso,
porque elas vão te dar uma visão de mundo, que é a visão daquilo que você não quer ter, vão te gerar comportamentos para você justamente não ter aquilo que você quer ter. Isso é fundamental. Quando você aprender a dar reforço positivo, você já vai ver uma grande alteração. Vai começar a mudar o comportamento dessa pessoa. E você vai dizer isso para você mesmo. Você pode me procurar aqui. Meu Deus, meu marido mudou, meu namorado mudou. E ele não mudou nada. É só você que está vendo o foco diferente, né? Como é que acontece isso? Eu vou falar uma coisa bem simples aqui, você vai entender, vai ver como isso funciona. Eu não sei se você tem filho ou filha nesse momento, mas eu tenho certeza que, se você tem filho ou filha ou está grávida, quando a mulher engravida, elas comentam que aonde ela olha, ela vê mulher grávida. Para todo lugar que ela olha, tem mulher grávida. Tudo que ela vai ver na TV parece que é coisa de criança, para beber, para comprar. Parece que o mundo virou isso. Será que o mundo virou isso mesmo? Ou sempre esteve lá e você não dava sua atenção para aquilo? A mesma coisa acontece quando você compra um carro novo, sai na rua e começa a ver um monte desse carro, né? Você mandou informação para o seu cérebro para ele colocar foco naquilo e ele vai te mostrar um monte. Se você mandar informação no seu cérebro para procurar o que tem de ruim no seu companheiro, ele vai achar um monte disso. A boa notícia é que se você mandar informação para ele olhar o que tem de incrível, de bom nele, ele vai cada vez te mostrar mais e mais disso. Isso que é lindo. E aí, quando você já resolver essa primeira parte, você vai começar a ir para uma outra parte que é fundamental, que é perceber as diferenças do que o seu companheiro, como ele se sente amado e como você se sente amado. E é por isso que o autoconhecimento é tão importante. Para você comunicar para o seu companheiro aquilo que te faz bem, você tem que ter muita clareza de quais são as suas linguagens do amor. Aquilo que conecta com você de alguma forma, isso é fundamental. Para você entregar amor para o seu companheiro, você tem que ter muita clareza de quais são as linguagens do amor dele. E aí, o que acontece muitas vezes é que você está comunicando para ele com as suas linguagens e isso não dá match. Às vezes, para você é super importante falar palavras de afirmação, né? Falar o quanto você ama ele, o quanto ele é importante para você. Isso faz total sentido para você, mas não faça nenhum sentido para ele e tá tudo bem. E aí ele não te fala isso porque para ele isso não é uma forma de demonstrar amor, né? Para algumas pessoas, o ato de você dar um presente é sim um ato de amor. Para outras pessoas não tem nada a ver, acham até ruim, acham que amor não tem nada a ver com coisas materiais. É o jeito de cada um. Eu já gravei outros vídeos aqui no canal onde eu vou a fundo nessa coisa das linguagens do amor para você começar a entender como que você é e como que o seu companheiro é. Então, espero que esse monte de ideias que eu trouxe aqui tenham contribuído com você para que você passe sim a se sentir mais valorizada no seu relacionamento. Como eu disse, eu poderia ter feito um episódio aqui com um vídeo que ia bombar, falando tudo que tem de ruim na outra pessoa, porque sempre quando você coloca a culpa no outro, as pessoas adoram, enchem de like, enchem de comentário que é isso mesmo, e a vida delas continua igual, os mesmos problemas, o mesmo ciclo de vitimização, e eu não vou fazer isso. Eu me sinto conectado com esse tipo de coisa. Eu sempre vou trazer aqui ideias e dicas para que a sua vida se transforme para muito melhor. Essa é sempre a minha intenção. Então, muito obrigado e eu vejo você no próximo vídeo.